Olá, segundo ano B, nós vamos dar continuidade à nossa aula de gramática, uma etapa da gramática, né? A sintaxe, que é sobre os termos integrantes da oração. Nós paramos desde o ano passado nos termos essenciais. A última aula de gramática nós fizemos sobre os termos essenciais, que só para relembrar, são o sujeito e o predicado, né? O sujeito, que é aquele de quem nós estamos falando, e o predicado, que é aquela declaração que a gente faz do sujeito. Nós vimos os tipos de sujeito, vimos os tipos de predicado, que não é novidade para vocês, tá certo? E agora nós vamos, em especial, né, fazer mais um aprofundamento. Para aqueles que já conhecem e para aqueles que não conhecem, nós vamos conhecer quais são os termos integrantes da oração. Do mesmo jeito que o sujeito e o predicado são essenciais, os termos integrantes da oração também são necessários para a aprendizagem, tá certo? Cai em concurso, cai em vestibular, principalmente no Enem, está naquela primeira competência exigida pelo Enem, que é conhecer, aplicar direitinho as normas gramaticais. E está aqui os termos integrantes da oração. O que são termos integrantes? O próprio nome já diz, né? Integrante é aquilo que integra, que complementa. E que vai complementar o quê? Vai complementar ou um verbo, né? Ou um substantivo. Ou um verbo ou um substantivo. Pode complementar também um adjetivo. Tá certo? Pode complementar um advérbio também. Mas, assim, de forma geral, os termos integrantes da oração são aqueles que integram, que complementam um verbo ou um nome. Tá certo? Por exemplo, se eu disser que eu gosto e parar aqui, você vai perguntar, gosta de quê? Então, o gosta de quê, se o quê, né? O que vem depois desse gosto, eu gosto de alguma coisa, gosto de chocolate. Esse chocolate, de chocolate mais precisamente, é considerado um complemento. Um termo que vai integrar o verbo gostar. Lembrando que verbo é a palavra que indica ação, que indica estado ou que indica fenômeno da natureza. Tá certo? E existem verbos que precisam de complemento. Aquele verbo que precisa de complemento, esse complemento dele é chamado de termo integrante. Hoje nós vamos conhecer, nesta aula nós vamos conhecer que termos integrantes são esses. Se eu disser que estou ansiosa, você vai dizer você vai perguntar, ansiosa por quê? Pelo quê? Então o termo ansiosa ou ansiedade, ou eu tenho ansiedade, precisa de um complemento. Esse termo que complementa esse outro termo, ansiosa, ansiedade, é chamado de termo integrante. Qual é o nome desse termo? É o que nós vamos ver no decorrer desse vídeo. Então, prestem atenção às definições. Termos integrantes da oração são aqueles que integram, principalmente o sentido de verbos e substantivos presentes na oração. Então, foi o que eu disse anteriormente. Aquilo que completa o verbo ou que completa o nome, que pode ser um substantivo. Aquilo que não é verbo é nome. Então, existem verbos e existem nomes que precisam de complemento. Esses complementos são chamados de termos integrantes da oração. Os principais termos integrantes da oração são o objeto direto, que são chamados de complementos verbais. Os termos integrantes da oração são, primeira coisa que você vai ter que colocar na cabeça, estudante do segundo ano, mais precisamente do segundo ano B. Os principais termos integrantes da oração são os complementos verbais. E o que são complementos verbais? São o objeto direto e o objeto indireto. Os objetos diretos e os objetos indiretos, ok? Eles vão complementar o quê? Um verbo. Tá certo? A gente vai aprendendo. O complemento nominal é outro termo integrante. E o agente da passiva. Calma que a gente só está no início. Recapitulando,
Os termos integrantes da oração são os complementos verbais, que são aqueles que completam o sentido de um verbo que precisa de complemento. Não é fácil? Complemento verbal é aquilo que vai completar um verbo que precisa de complemento. Maria comeu. Comeu o quê? Maria gosta. Gosta de quê? Maria precisa. Precisa de quê? Esses verbos que eu acabei de falar, gostar, comer, precisar, precisam de complementos. Esses complementos podem ser ou um objeto direto ou um objeto indireto. Nós vamos ver quando é que ele é direto, quando é que ele é indireto, certo? O complemento nominal é aquele que vai completar, é aquele complemento que completa um nome, que completa aquilo que não é verbo, é aquilo que completa um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Em especial um substantivo, que é o que mais aparece, tá certo? E o agente da passiva, que é quando o sujeito passa a sofrer a ação. Mas a gente vai ver dos detalhes. O predicativo, gente, também é uma espécie de termo integrante da oração. Predicativo. Predicativo que pode ser do sujeito ou que pode ser do objeto, tá certo? O que é predicativo? É uma característica que o falante ou aquele que escreve atribui ou ao sujeito ou ao objeto, tá certo? Por exemplo, se eu disser que estou nervosa. Estou nervosa, olha. Estou é um sujeito, estou nervosa. Nós temos uma frase em que aparece um sujeito oculto. Lembram? Sujeito oculto é aquilo que não está na frase, mas está subentendido no verbo. Estou, eu estou. Quem está nervosa? Eu, ok? Então, eu é o sujeito que está oculto, certo? E nervosa foi uma qualidade, um atributo que eu atribuí ao sujeito. Então, essa qualidade, esse atributo, esse estado de ser é considerado um predicativo. É o adjetivo, minha gente, lá da morfologia. Para entender sintaxe, tem que entender morfologia. Morfologia é o estudo das 10 classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo. São as 6 variáveis. Tá certo? As que flexionam, que mudam em gênero, número, grau, pessoa. E as 4 invariáveis, que é o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Certo? Então, para que você compreenda, gente, a sintaxe, que é onde nós estamos em uma etapa super importante da gramática, tá certo? Estudar gramática é importante para entender, para produzir também para produzir um texto melhor. É importante. Se não fosse importante, o Enem não pedia uma competência para isso, não exigia uma competência, não dava de 0 a 200 pontos por esta competência, tá certo? Então, levem a sério. Para entender sintaxe, tem que entender a morfologia, as 10 classes gramaticais. Então, predicativo nada mais é que, em outras palavras, o adjetivo. Só mudou de nomenclatura. Mudou apenas de nome. Agora eu chamo aquele adjetivo, quando eu estou trabalhando os termos integrantes da oração, de predicativo. Estou nervosa, estou ansiosa. Tá certo? Então, ansiosa, nervosa é um atributo, é uma característica que eu atribuí ao sujeito eu que está oculto na frase, certo? Já estou ao mesmo tempo revisando o sujeito predicado e trabalhando os termos integrantes da oração, ok? Então, olha aí a mesma frase, olha. Mas antes vamos ver vamos ver a teoria, ok? Do que é predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, desculpem, podem também ser considerados, podem também ser considerados termos integrantes da oração, por atuarem como complementos nominais e verbais. Tá certo? Então, Mariana parece ansiosa.
Mariana é o sujeito. Parece ansiosa é o predicado. Mariana é um sujeito simples, escancarado na frase. Parece ansiosa é um predicado nominal, porque o verbo parecer é um verbo de ligação, de estado. E ansiosa é um atributo, é uma característica que você atribuiu a Mariana. Então, esse termo aqui, ansiosa, é predicativo. Ok? Vamos continuar. O predicativo do sujeito. Olha o que é o predicativo do sujeito. Atribui uma qualidade ao sujeito. É uma qualidade que você dá ao sujeito. É o que você chamava, o que nós chamamos, repito, de adjetivo lá quando estávamos estudando as 10 classes gramaticais. Que quem esqueceu, aconselho voltar. Tá certo? Caracterizando, atribui uma qualidade ao sujeito, caracterizando. Qual é a classe gramatical que trabalhava com característica? Seja positiva ou negativa, é o adjetivo. Ok? Então, adjetivo, predicativo, mesma coisa. Meu melhor amigo está tão triste. Olha, meu melhor amigo está triste. Triste, então, funciona como predicativo do sujeito. Você anda agitada. Você que é o sujeito está agitada. Agitada é um predicativo do sujeito. Estão vendo que é qualidade? Desde ontem. Você anda agitada desde ontem. Então, os termos estão triste, agitada, são predicativo do sujeito. Então, recapitulando, predicativo do sujeito é aquela qualidade, aquela característica que você atribui ao sujeito, ok? Mas temos também o predicativo do objeto. Predicativo do objeto é quando você atribui uma qualidade ao objeto direto ou ao objeto indireto. Vamos lá, porque nós vamos mastigar esse conteúdo. A gente não vai esgotar hoje, tá certo? Eu ainda vou gravar outro vídeo aula para a gente compreender os outros detalhes. Mas vamos lá para ver se fica claro, vai ficar claro, em nome de Jesus. Vou voltar. Atribui uma qualidade ou uma característica ao objeto direto, aquele complemento do verbo. Ou a um objeto indireto, aquele complemento também do verbo. Objeto direto é quando esse complemento do verbo vem sem preposição, e indireto é quando ele vem com preposição. Nós vamos vê-lo no decorrer desta aula, deste vídeo. Eu considero este assunto importantíssimo. Olha, eu é o sujeito simples, ele está escancarado, ele não é oculto. Ele era oculto se ele estivesse aqui, ó, escondido, se a frase fosse apenas considero este assunto importantíssimo. Como ele está explícito, como ele está escrito, ele é simples, ok? Então, eu considero, eu é o sujeito, considero este assunto, considero é o verbo, ok? Sujeito, verbo. Este assunto. Quem considera, considera o quê? Considera alguma coisa. Então, este assunto aqui, ó. Este assunto é considerado um objeto direto, porque o verbo considerar é um verbo que precisa de um complemento sem uma preposição. Quem considera, considera o quê? E não de quê, né? Se ele considera o quê, o complemento que vem após ele vai vir sem preposição. Quais são as preposições, professora? Novamente, estudo da morfologia, compreender morfologia. Quais são as preposições? As principais, quais são elas? De, para, com, contra, ao, que é a formação de a mais o, tá certo? Sob, sobre, perante.
E por aí vai. Vocês precisam retomar, quem esqueceu preposição, para entender o que é um verbo, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, o que é um verbo transitivo. Nós vamos precisar desse conhecimento, ok? Então, vou voltar aqui. Olha. Eu é o sujeito, eu considero o quê? Este assunto. Então, este assunto é o complemento do meu verbo, considerar. Tá certo? Este complemento aí, ó, este assunto, eu chamo de objeto direto. Eu chamo porque eu quero chamar? Não. Eu chamo porque o verbo aqui, ó, considerar, na frase, é um verbo transitivo direto. É um verbo que precisa de complemento com auxílio, sem preposição, desculpem. É um verbo que precisa de complemento, mas que não vem com preposição. Aí este assunto é o quê? Importantíssimo. O assunto que vocês estão vendo agora é importantíssimo. Essa qualidade foi dada, importantíssima, essa característica que eu chamo de predicativo do objeto, foi dada a quem? A minha pessoa, primeira pessoa, eu, ou ao complemento do verbo considerar este assunto? Foi dado ao complemento do verbo considerar este assunto. Estão atentando para isso? O verbo considerar pede um complemento. Olha aqui o complemento, este assunto. E a qualidade deste assunto é que é importantíssimo. Então, importantíssimo agora deixou de ser uma qualidade do sujeito e passou a ser uma qualidade do objeto do verbo, do objeto direto. O professor elegeu-me representante da turma. Elegeu-me representante da turma. O professor, sujeito simples. Lembram? Aquilo que está escancarado, que está escrito. Não importa se estivesse no singular, está no singular, mas se estivesse no plural, os professores elegeu-me, né? Ou elegeram-me, né? Seria também simples, tá certo? Não confunda, porque está no plural. Se estivesse no plural, seria sujeito composto? Não, continua só. Sujeito simples é aquele que só tem um núcleo, e o núcleo aqui é professor. Então, o professor é o sujeito simples. Elegeu, quem elege alguém. Elege o quê? Ok? Elegeu o quê? Elegeu-me, mim. Esse mim aqui, olha, mim aqui, primeira pessoa, né? Pronome oblíquo aqui, ó, esse pronome aqui, ele vai funcionar. Pronome oblíquo, ele vai funcionar como um objeto direto, certo? Por quê, professora? Porque ele é o complemento do verbo eleger. Verbo transitivo direto. É um verbo que precisa de complemento sem auxílio de preposição. Aí, qual é a característica que foi dado ao mim? Mim aqui, ó. Representante da turma. Gente, eu não sei se ficou claro. Eu espero que tenha ficado, né? Porque predicativo não é algo difícil de se entender, né? É só uma questão de cuidado. E vai exigir outras competências, né? Vai exigir que você saiba o que é um adjetivo. Adjetivo, aquilo que dá característica ao substantivo, ok? Aquilo que dá característica a um pronome. Aquilo que dá característica a um nome, tá certo? Isso é adjetivo. E preposição. Estão vendo que vocês precisam compreender as classes gramaticais, o estudo morfológico, né? Para compreender, para aprofundar, para entrar na sintaxe, porque isso aqui é só o começo. Existem mais coisas, a gente precisa compreender. Eu vou continuar, mas eu vou gravar um outro vídeo sobre esse conteúdo ainda, o restante desse conteúdo. Eu vou explicar agora o próximo ponto. Veja um outro exemplo de predicativo.
Predicativo, característica, toda característica agora você chama de predicativo, porque você está na sintaxe, ok? A alegria é contagiosa. Olha aí o diálogo. Eu amo trabalhar com tirinha para explicar esses pormenores, né? Essas questões gramaticais. A alegria é contagiosa. A alegria é o sujeito. Tá certo? O núcleo é só alegria. É sujeito simples. É contagiosa. Quem é contagiosa? A alegria. Então, contagiosa é considerado um predicativo. De quem? Do sujeito. Eu sou imune. Eu sou imune. Imune a quê? A alegria, né? Mas entenderam? Espero que sim. Próximo exemplo. O que é isto? Parece nojento. Olha, o que é isto? Algo, né? Comida, no caso aí, né? A gente precisa ver o todo, né? A mãe, né? A mãe está dando ao filho algo que ele não gostou. Ele diz, parece nojento. O que é nojento? Essa comida. Ok? O que é isto? O que é a comida? Parece nojento. Nojento foi a característica que o menininho atribuiu à comida. Então, nojento é um predicativo. É comida vegetariana, olha, é comida vegetariana. É comida. A comida é o quê? Vegetariana. Olha, outra característica que a mãe atribui, que agora a mãe atribui a comida. A comida é vegetariana. Vegetariana, agora, é um predicativo. Porque a característica da comida. Parece bem para você. Aí, vegetariana, eca, eu não sou vegetariano. Eu sou sobremesiano. Ele gosta de sobremesa e não de comida vegetariana. Então, quais são os predicativos nessa tira? Nojento, vegetariana. A comida para o menino é nojenta. É nojento. Ok? Mas para a mãe é uma comida vegetariana, é saudável, é boa para ele, mas ele prefere uma sobremesa, ele é sobremesiano. Olha aí, outra característica do sujeito. Então, eu espero que tenha ficado claro, né? Predicativo é uma característica que você atribui ou ao sujeito ou ao objeto, tá certo? O objeto, que pode ser direto ou que pode ser indireto. Objeto direto e indireto a gente vai ver agora. O que é um complemento? O que é um complemento verbal? Complemento verbal, né? Eu disse lá no início que os termos integrantes da oração são formados de, coloquem na cabeça, complementos verbais, complementos nominais e agente da passiva, e ainda vem o predicativo. Eu podia ter explicado o predicativo por último, mas a ordem não vai alterar o entendimento, né? Complemento verbal. O que é um complemento verbal? O próprio nome já diz, é aquilo que completa o sentido de um verbo. Tem exatamente a função de completar o sentido dos verbos transitivos diretos e transitivos indiretos. São eles, esses complementos verbais são chamados de objeto direto ou objeto indireto. Aquilo que complementa um verbo é chamado de complemento verbal. Esse complemento verbal pode ser ou um objeto direto ou um objeto indireto, tá certo? É o que nós vamos ver. O que é um objeto direto? É aquele que completa o sentido de um verbo transitivo direto. Eita! O que é um verbo transitivo? É fácil. Verbo transitivo é aquele verbo, gente, que precisa de complemento, é só isso. O que é um verbo transitivo? Transitivo é de transitar, né? Precisa de complemento. Comer, quem come, come o quê? Quem gosta, gosta de quê? Quem precisa, precisa de quê? Ok? Então, vejam o exemplo. Minha filha está lendo. Quem lê, lê o quê? O livro, no jardim. Olha aí o complemento. O livro. No jardim é um adjunto adverbial, tá certo? Que é o lugar. Nós vamos ver isso em outras aulas. Eu amo, tá certo? Quem ama, ama alguém. Do fundo do
meu coração. Olha, estamos ainda na época de Dia dos Namorados, né? Aí você diz para o seu gatinho ou sua gatinha, né? Eu amo, né? Eu amo, no caso você diz para o seu gatinho, né? Eu amo do fundo do meu coração. Esse O aí, né? Esse O aí está indicando uma pessoa. Né? Amo, ele deixou de ser artigo, passou a ser pronome. É para não dizer amo ele, que amo ele é cacofonia, a gente deve evitar, né? Vocês devem evitar. Eu amo do fundo do meu coração esse O agora, que tem a função agora de pronome. Esse pronome funciona como objeto direto. Parece um abacaxi, né? Mas é exatamente isso. Nunca experimentei essa receita. Quem experimenta o quê? Nunca experimentei o quê? Essa receita. Então, o livro O, né, que funciona como pronome, não é artigo. Essa receita funciona como objeto direto. Por quê? Porque os verbos, eles estão completando um verbo. O livro está completando que verbo? O verbo ler. Quem lê, lê o quê? Esse verbo ler é um verbo transitivo. Por que transitivo? Porque ele precisa de complemento. Direto. Ele é um verbo transitivo direto. Por que direto? Porque ele precisa de um complemento sem preposição. Olha aqui, olha. Apareceu aqui um artigo. O, a, os, as. Uma, uns, umas. Antes de um substantivo, olha aqui o substantivo livro, é considerado um artigo. Então, é o livro, artigo mais substantivo. Os dois juntos formaram um complemento verbal. Complemento verbal de quem? Do verbo ler, ok? Que é um verbo transitivo direto. Verbo que precisa de complemento sem auxílio de preposição. Então, eu vou chamar esse complemento de objeto direto. O que é um objeto direto? É aquilo que completa o sentido de um verbo transitivo direto. A mesma coisa é no verbo amar. O O, que é um pronome, funciona como objeto direto, porque completa o sentido do verbo transitivo direto, verbo amar. Experimentar do mesmo jeito. Cursou, cadê? Experimentar. Experimentar é um verbo transitivo direto. Quem experimenta, experimenta o quê? Ok? Então, é um verbo transitivo porque ele precisa de complemento. Direto porque esse complemento vem sem preposição. Olha aqui, a prova. Essa é pronome, pronome demonstrativo, receita é substantivo, não veio preposição. Os dois juntos, essa receita, chamo de objeto direto, porque completou o verbo transitivo direto, experimentar. Espero ter ficado claro este objeto direto. O próximo é objeto indireto. É aquele que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Vejam que aqui é só verbo transitivo, né? Porque o verbo também pode ser intransitivo, mas isso a gente explica depois. O objeto indireto é aquele que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Por exemplo, o filho não obedeceu ao pai. O verbo aqui, gente, é obedecer, não é isso? Quem obedece, gente, o verbo obedecer pede um complemento com auxílio de preposição. O brasileiro pode até dizer, ele não obedece a mãe, ele não obedece o pai, né? Ele pode dizer não obedece o pai, assim na linguagem do dia a dia. Mas na hora de escrever não obedece ao pai, não obedece aos regulamentos e não o regulamento. Não obedecem às normas com sinal indicador da crase. Senão vai ficar com um problema de regência verbal. Então, o filho obedeceu ao pai. O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Se é indireto, ele vai precisar de um complemento regido de preposição. Olha a preposição aqui, olha, a formação de A mais O é igual à preposição por
combinação, preposição por combinação, porque não há perda fonética. Ao pai, ok? Mais um substantivo. Os dois juntos, ao pai, é chamado de objeto indireto porque completam ou completa o sentido do verbo transitivo indireto. Verbo obedecer, lembrando, é um verbo transitivo indireto. Ele sempre deve vir acompanhado de preposição, tá certo? Mesmo que no dia a dia a gente fale, até os grandes professores de língua portuguesa podem até engolir, né, essa preposição, mas na hora de escrever a questão tem que ser norma culta, e a norma culta pede a preposição. Nesse momento, eu preciso, quem precisa de quê? De alguma coisa. Olha, a própria pergunta que você faz o verbo já vem acompanhando uma preposição de, preposição pura, essencial, tá certo? A partir dela você forma outra, do, da, dos, das, mas ela é a pura, é a essencial. Olha lá a morfologia, as classes gramaticais. Nesse momento, eu preciso, quem precisa de sua ajuda. De sua ajuda, olha, preposição, pronome, substantivo. Aqui, essa junção aqui, olha, eu chamo de objeto indireto, porque completa o sentido do verbo transitivo indireto. Ou seja, um verbo que precisa de um complemento com auxílio de preposição. Não é fácil. Os complementos verbais são chamados de objeto direto, quando ele completa o sentido de um verbo transitivo direto. Ou objeto indireto, quando ele completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Ok? Eu posso dizer que eu comi o bolo ou que eu comi do bolo, mas o verbo comer não necessariamente vai pedir preposição. Embora as duas formas que eu tenha falado estejam certas, mas aí o verbo comer ele não vai pedir obrigatoriamente uma preposição. Então, o verbo comer é um verbo transitivo direto. Então, seu complemento é um objeto direto. Mas o verbo precisar, quem precisa de alguma coisa, de algo. Então, o verbo precisar será sempre um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele precisa de um complemento com preposição. Então, o seu complemento eu vou chamar de objeto indireto. Vamos para a tirinha para ficar mais claro. Olha aqui uma definição de verbo transitivo, já que vocês precisam compreender o que é verbo transitivo para identificar se o objeto é direto ou indireto, tá certo? Então, é aquele que precisa de complemento. Verbo transitivo é o que precisa de complemento. O complemento desse verbo é chamado de objeto direto ou indireto. Olha, eu adoro. Quem adora, adora o quê? Olha, objeto direto. Que tirinha, né? Disse tudo já essa tirinha. Eu adoro. Quem adora, adora o quê? Então, adoro o quê? O que vem depois desse adoro é objeto direto. Eu gosto. Quem gosta, gosta de quê? Não veio preposição? Veio aqui preposição. Então, é objeto indireto. Putz, cada maluco que parece que é uma maluquice, né? Mas é muito bom a gente compreender isso. Bem, gente, nós vamos parar por aqui. No próximo slide, no próximo vídeo, no caso, eu retomo o conteúdo. Eu espero que vocês entendam. Vou deixar uma ficha para que vocês comecem a treinar o estudo dos complementos verbais. Fiquem bem, até a próxima aula.